Olá, meu povo! Chegando aqui com vocês, pessoal, com mais um vídeo, né? Esse vídeo vai ser especial, você vai aprender muito da parte de Deus, eu lhe garanto, vai ser tremendo, tá certo? Aqui quem vos fala, claro, é o pastor Marcos Rosa, isso mesmo. E nesse vídeo, pessoal, eu vou tratar do assunto como aumentar, claro, a nossa fé, tá certo, pessoal? E antes de abordar o assunto, eu queria pedir para você se inscrever no canal e, claro, tem inscrever-se aí de lado aí vermelhinho, tá vendo aí, pessoal? E em seguida aparece o sininho, aí você dá em todas, porque toda vez que eu publicar aqui um assunto de relevância, você vai estar acessando e, claro, é de graça, não paga nada, tá certo, pessoal? Tá bom? Eu ficaria muito feliz se assim você fizesse, tá bom? Realmente, o questionamento é o seguinte: se a fé se aumenta? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Eu já vou responder, claro, sim. Vocês lembram que Jesus, certa vez, ele disse assim, que a fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor grão, ou um dos menores grãos do mundo, não é? E esse grão, o que acontece? Quando ele é lançado na terra, ele se multiplica, não é? Ou seja, Jesus estava falando que a gente tem uma fezinha pequenininha, bem miudinha, ok? Mas que essa fé, ela pode, claro, se cultivada da forma correta, que é justamente o que eu vou passar para você nesse vídeo. Essa fé, ela pode aumentar, isso mesmo, e ela pode se tornar uma grande fé dentro de nós, uma fé que operacionaliza, ou seja, que vê as coisas acontecerem de uma forma sobrenatural. Em Hebreus 11:6 diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, e que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador, não é? Ou seja, Ele dá galardão para aqueles que creem na sua existência. Então, nós observamos aí que a fé é algo que está no coração, inerente no coração humano, isso, está dentro de nós a fé, não é? Existe a fé natural, claro, né? Existe aquela fé racional e aquela fé espiritual, não é? E aqui eu estou falando, claro, pessoal, de fé espiritual, né? Porque essa fé comum que todo mundo tem, né? Eu vou voar, andar de avião, voar, entende? Todo mundo vai, pega o avião e sabe que vai chegar em algum canto. Aquilo é um tipo de fé. Eu acredito que o avião não vai cair. Eu acredito que o piloto vai me deixar em certo local seguro, entende? Isso é um tipo de fé, entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, essa é uma fé natural, entende? A fé espiritual, claro, você se apoia em Deus, porque o próprio Deus colocou essa semente dentro de nós. Agora, nós temos, claro, que alimentar dentro de nós essa fé, entende? Porque se a gente não alimentar, ela não é que ela vá morrer, mas ela fica estagnada, ou seja, ela não cresce, ela fica, entende? Ela fica naquele nível 1, como diz a história, não é? Então, vamos aprender aqui como é que a gente vai aumentar essa fé que está aí dentro de nós já, e que ela pode ser, claro, cultivada, que ela pode ser aumentada, que a gente pode se beneficiar, não é? Porque a fé, ela é a razão de tudo na nossa vida, pessoal. A gente sem fé, digamos assim, a gente não está bem não, viu? Não está bem não. Se a nossa fé, quando ela diminui mesmo, certo? Quando ela fica estática, a gente passa por crises terríveis, Mas quando a gente se deixa moldar e procura aumentar essa fé, com certeza a nossa vida, ela toma assim uma guinada e ela começa a acontecer as coisas na nossa vida. Aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou a pregação de Cristo, entende? Então, em primeiro lugar, não é para você aumentar a sua fé, você tem que justamente ter um relacionamento com a palavra de Deus. Esse relacionamento vai lhe dar justamente uma ferramenta principal para que você possa desenvolver, aperfeiçoar, crescer, entende? Moldar a sua fé. Para que você possa crescer, você tem que conhecer a palavra de Deus, guardá-la dentro do seu coração, que é para justamente o seu coração ele ir se moldando e você ter o subsídio suficiente, que é para que você realmente acredite, porque a palavra de Deus ela é o instrumento número 1, tá? Ou seja, para a gente ter fé, a gente vai precisar de algo espiritual, e o único elemento espiritual que nós temos para nos apegarmos e nos assegurarmos, tá certo?
é justamente a palavra. Por isso que aqui diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé vem pelo meditar, a fé vem pelo ler, a fé vem pelo guardar a palavra. Por isso que Davi disse assim, escondi a tua palavra no meu coração, né? Para que eu não peque contra ti, entende, pessoal? Então a palavra, ela santifica, ela purifica, ela impede você de pecar. Muitas vezes você quer sair da vontade de Deus, você quer pecar, você quer ir para uma tangente diferente, mas há dentro de você uma força sobrenatural, que é o poder da palavra, e ela lhe segura, entende? Ela lhe fortalece, ela lhe dá segurança, não é? Ela lhe dá, digamos assim, força para você não fazer aquilo que você quer. Lembra que Paulo disse assim, olha, eu não faço o bem que quero, mas o mal, já fiz o mal. Um exemplo que eu estou dizendo aqui. Ele quer dizer o seguinte, pessoal, quando a gente está, não é, ali no capítulo 7, ele fala do homem do pecado, mas quando o homem do pecado, ele se submete, entende? A palavra, ele deixa que a palavra governe a sua vida, porque quando a gente diz assim, pessoal, que a fé vem é acrescentada pela palavra, requer que a gente se submeta a ela, é isso mesmo. Porque a palavra, ela fala de tudo que você imagina, ela vai lhe dar direção na família, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida como um todo. Para tudo ela vai ter ali uma direção para você. Então, quando você se submete a essa palavra, o que acontece, pessoal? A sua fé, ela vai aumentando, ela vai crescendo, ela vai se multiplicando. É como uma semente de mostarda, entende, pessoal? Ela vai justamente tendo resultados. Então a palavra é justamente, podemos dizer, está em primeiro lugar quando a gente fala de fé, e isso é muito importante. Em segundo lugar, pessoal, a nossa fé, ela aumenta quando a gente tem um relacionamento com Deus, isso mesmo. Quando você tem um relacionamento, ou seja, quando você tem um relacionamento com uma pessoa, não é? Quando você ama uma pessoa, como é que você se comporta, como é que você se comunica, como é que você não é? Como é que você se relaciona com essa pessoa? Não é aquele relacionamento que você conhece a outra pessoa, não é? Ou seja, você sabe se aquela pessoa lhe ama, se aquela pessoa lhe odeia, se a pessoa gosta de você, se a pessoa não gosta de você, se a pessoa se sente bem em estar com você, se a pessoa não se sente bem em estar com você, entende, pessoal? Então, tudo isso é relacionamento, entende? Então, quando a gente se relaciona com Deus, né, ou seja, é realmente algo que, na verdade, o que é se relacionar com Deus? Se relacionar com Deus é a partir daquele ponto que é uma premissa principal também, ou podemos dizer que está ligado à palavra, que é justamente a questão da obediência, não é? Ou seja, você se submete não por obrigação, mas você se submete por amor, porque você ama, entende, a Deus. E a partir do momento que você se submete porque você ama, claro, você vai ter, não é? Você vai alimentar, claro, a sua fé. E a sua fé, ela vai extrapolar, ela vai lá para cima, porque você está tendo, claro, um relacionamento com Deus, não entende, pessoal? Não só pelo fato de você ler, de você escutar, mas pelo fato de você praticar, de você se doar, de você se entregar e de você realmente acreditar naquilo que lhe foi proposto, entende? Para você seguir aquilo que Deus determinou para a sua vida. Em terceiro lugar, não é já nessa premissa aí, né, nesse raciocínio aí do segundo, justamente você entregar a sua vida ao controle total de Deus, não é? Ou seja, quando a gente entrega a nossa vida para Deus. Então, em terceiro lugar, pessoal, quando a gente entrega a nossa vida ao controle de Deus. Muitas vezes vai doer certas coisas na nossa vida. Muitas vezes a gente vai gostar. Eu não vou estar aqui iludindo ninguém, não. Muitas vezes a gente passa por situações. Quando a gente entrega a nossa vida ao controle de Deus, a gente passa muitas vezes por situações, não é, um pouco complexas. Por exemplo, José do Egito entregou o controle, sim ou não? Moisés entregou o controle, sim ou não? Daniel e outros. E os apóstolos não entregaram? Veja o que eles passaram. Então, mas tudo aquilo contribuiu para que hoje a nossa fé aumentasse. Entende, pessoal? Mas eu quero dizer o seguinte, entregar o controle não é fácil, não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmo 37:5. Então, entrega, confia que ele vai fazer, entende? Então, isso aí, quando você entrega, aumenta também a sua fé. Isso é muito interessante, entende, pessoal? Você entregar, quando você entrega, as coisas fluem
de uma forma extraordinária na sua vida. É inacreditável quando a pessoa entrega, quando a pessoa se doa mesmo. Por exemplo, vamos supor que você está passando por uma situação, aí você vai e diz assim: meu Deus, eu entrego nas tuas mãos aquilo. Então aquilo representa o quê? Dependência. Mas você está com dor de cabeça, gastrite, está com sintomas de nervosismo, está com insônia, não come direito, não bebe direito, não dorme direito. Isso aí não entregou não. Isso aí entregou da boca para fora, entendeu? Quando a gente entrega, a gente sente o quê? A pergunta que eu faço para você, já vou lhe responder. Quando a gente entrega, a gente sente paz, não é? A gente sente paz no coração, a gente sente aquela tranquilidade. Às vezes está passando por uma situação muito difícil na nossa vida, mas você entregou. Então, quando você entrega, você confia. Aí o que acontece, pessoal? A gente vai ter o que? Harmonia, equilíbrio, vai ter paz dentro de nós. Vai ter, não é, todos esses sentimentos. E é isso que acontece na vida de quem entrega realmente o controle nas mãos de Deus. E em quarto lugar, para a gente terminar, pessoal, a gente tem que ter uma vida de oração, né? Uma vida de oração é muito importante. Não precisa você mentalizar que você vai ter uma vida de oração como um monge, aqueles monges, né, que eles se isolavam, né, e ficavam lá naqueles mosteiros, coisas assim desse tipo. Não estou me referindo a isso, não. Eu estou dizendo assim, você tem que ter uma vida de oração contínua, né? Orai sem cessar, disse Paulo aos Filipenses, não é? Jesus disse certa vez: nem uma hora vocês puderam orar, não, que ele estava querendo dizer, vocês têm que orar, né? Então, nós temos que ter um hábito. Você já viu falar que o hábito faz o monge? Então, a oração é algo que nós temos que cultivar, ou seja, quando você se habitua, é difícil. Mudança de comportamento é um grande desafio para a vida do cristão, não é só do cristão, mas para todo ser humano. Mudança de comportamento e de atitudes, pessoal, é como se fosse uma cirurgia, uma ruptura. Entendeu o que eu estou falando? Entendeu? É muito difícil, mas a partir do momento que você pega aquela reta, como diz, pega aquele caminho, se habitua, começa a fazer uma vez, duas, três, quatro, e aí vai se tornando repetitivo na sua vida, e aquilo se torna um benefício na sua vida espiritual, entende? É justamente isso. A fé e a oração, elas são co-irmãs, entende, pessoal? Palavra, oração, vida com Deus, né? Intimidade com Deus, comunhão com Deus, entende? Fazer alguns tipos de ruptura, né? A gente tem que fazer alguns tipos de ruptura, tá certo? Eu me lembro até assim de uma história que me contaram uma vez, ou eu li em algum canto, que fala assim do porquinho. O cara criou um porquinho. E aí ele dava banho, botava talco no porquinho, botava uma fitinha no porquinho. Um dia ele foi ali pra praça. Aí o porco viu a lama ali, entende? E aí ele se expôs, como diz o Matuto, e caiu na lama, se sujou toda, aquela coisa toda. Aí ele, mas rapaz, e tal, isso ficou, né? Porque aquele era o ambiente, era a natureza, entendeu? Então a nossa natureza, ela só é dominada, governada, quando existe o que, pessoal? Quando existe esses pilares na nossa vida espiritual, entende? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque a nossa natureza sempre está puxando para um lado, ou não é? Sempre está puxando para o lado do pecado, não entende? Por causa da nossa natureza e tudo mais, aquela coisa toda, entende? Então tem que haver um domínio superior sobre a nossa natureza, entende, pessoal? Que é justamente a palavra, entende? A palavra, a oração, enfim, aquela coisa toda. E manter um relacionamento contínuo e constante, certo? Com Deus, tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Compartilhe esse vídeo com alguém, tá certo? E nós vamos fazer aqui, claro, uma oração rápida para que a nossa fé aumente, tá certo, pessoal? Senhor, em nome de Jesus, nós nos dirigimos a Ti agora como aquele homem que diz: Senhor, acrescenta-me a fé, ajuda-me a crer, ajuda-nos a crer, Senhor, aumenta a fé de cada um de nós, eu te peço em nome de Jesus. Que assim seja, tá bom? Vou deixar aqui o link do meu livro Superação, você pode dar uma olhadinha também. E você que está vindo aqui pela primeira vez ao meu canal, seja muito bem-vindo ao meu canal, que Deus te abençoe, tá bom? Vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês e a gente se vê.